Oi, gente, tudo bem? Mais um Sou Cria e hoje a gente vai ter um papo aqui muito interessante, um papo de nutrição, um papo enriquecedor para a nossa saúde. E eu tô aqui com a doutora Luciane, é um prazer tê-la aqui Prazer, conosco, tudo meu. bem? Tudo bem? E aí, queria já começar aqui já causando. As pessoas tendem muito a pensar em nutricionista e pensar em nutricionista para emagrecer. Acontece muito isso, não que não seja parte, mas eu acho que o objetivo é muito focado só em Somente no emagrecer. emagrecimento. Isso é corriqueiro no consultório, né? Dia a dia as pessoas procuram para o emagrecimento. Só que quando chega no consultório, a gente conversa muito com o paciente que essa questão é muito mais além do emagrecimento, uma questão de mudança de hábito alimentar. Sim. Então, assim, o emagrecimento ele vai acontecer de uma forma mais prazerosa. Desde o momento que você trata a alimentação, na verdade, Então, as pessoas tendem a buscar a nutrição, a nutricionista, mais para o emagrecimento, com foco no emagrecimento. E acabam não olhando a saúde no todo. É claro que quando você faz um tratamento, a saúde vai melhorar. Mas tem muito disso das pessoas buscarem com um objetivo rápido, imediato, só para o emagrecimento. sim, é o que mais acontece no consultório, né? Os pacientes chegam com o objetivo de emagrecimento. E na conduta mesmo da consulta, a gente vai mudando esses pensamentos, porque o emagrecimento, ele acontece com a mudança de hábito alimentar. Então, isso é Hum, construído. Então, assim, não adianta que você não vai perder 5 quilos em uma semana, né? Porque não é o pode ou não pode de um alimento, não é um alimento que emagrece, um alimento que engorda. É uma mudança de hábito corriqueiro, uma mudança de estilo de vida. Então, está retratado pela questão emocional, pelo fator do dia a dia, da vida corrida mesmo do paciente. Então, assim, a gente precisa fazer uma alimentação além do emagrecimento. Então, assim, a gente faz uma conduta alimentar baseado não só no que o paciente quer como objetivo físico, mas em objetivos também clínicos, em mudar a saúde. Então, assim, o paciente ele chega com o objetivo de emagrecimento, mas a gente solicita uma questão de conduta em relação a exames laboratoriais. E, uhum, às vezes, alguns questionamentos precisam ser tratados. Então, assim, o paciente tem alguma sim. alteração clínica que precisa mudar e que isso até dificulta essa perda de peso. Então, a gente ajusta essa questão clínica para a perda de peso ser recorrente. E às vezes o hábito da alimentação dela tá muito voltado ao emocional. E não adianta ter uma tabelinha ali de comida, de horário e tal, se Isso. ela não vai conseguir cumprir porque o emocional, porque o psicológico dela também tá desregrado. Exatamente. Essa questão emocional está muito ligado, essa questão, o ato de comer compulsivamente, ou o paciente ele até não consegue comer e tem um emagrecimento muito rápido. Então, assim, essa conduta é importante conversar com o paciente, entender como está a vida dele mesmo, né, dia a dia, para a gente retratar uma alimentação. Porque não adianta eu montar um protocolo que é bom para mim, né, mas que o paciente ele não vai fazer uma adesão, porque a Uhum. vida dele é totalmente diferente, ou ele tem um fator emocional que está descompensando ele, né? Seja uma questão na casa dele ou no trabalho dele. Então, assim, ele vai ter essas emoções, né? Até voltado agora pro filme Divertidamente, que eu costumo Uhum. falar com o paciente, a gente come por tristeza, come por alegria, eu não como porque eu tô com raiva, porque eu não emagreço. Então, assim, as emoções afetam muito nessa questão alimentar. Então, a gente precisa também tratar o emocional para que a gente consiga mudar esse pensamento alimentação e Muito bacana. voltar para a questão dessa conduta de mudança de hábito, não só para a questão do emagrecimento, mas para a saúde. Eu estou Uhum. comendo uma maçã porque eu preciso emagrecer. Se aquilo for um ato punitivo para ele, ele não vai conseguir o emagrecimento, porque vai gerar uma raiva nele. Eu Ou estou depois ele comendo. vai descompensar, vai compensar, vai querer compensar com outra Isso, coisa, né? exatamente. Ele, na verdade, ele faz uma restrição porque ele está de dieta. E aí chega final de semana, ele, não, eu posso comer à vontade porque eu já fiz a minha dieta durante a semana. Então, assim, É o dia do lixo. isso, ele faz aquela questão de restrição e compulsão. E a gente não precisa tratar a alimentação como isso, porque não é Uhum. uma dieta, é uma mudança de hábito. A gente precisa pensar que a gente tem que comer saudável para a gente ter uma qualidade de vida. Então, assim, ter longevidade de forma não saudável
também não é legal. Porque não adianta eu ter 70, 80 anos, ter mais idade, né? E não ter uma qualidade de vida. Então, longevidade com alimentação é muito melhor. Porque você vai ter uma idade mais aumentada, né, mais avançada, mas com saúde, com mobilidade, com autonomia no envelhecimento. Então, isso está muito ligado à questão alimentar. Então, você realmente é o que você come. Então, a nossa conduta vai ser baseada no que a gente faz hoje. Se a gente quer ter uma qualidade de vida a longo prazo, a gente precisa mudar os nossos hábitos hoje. Seja um hábito alimentar, um hábito emocional, um hábito físico, né? Então, a gente precisa mudar como um todo. E a alimentação, ela serve como uma farmácia, né? Sim. A mulher, quando quer melhorar a unha, o cabelo, tem essa questão de esse alimento aqui também fortalece. Como é que funciona isso, assim, no dia a dia? Tem algumas dicas que são fundamentais, assim, olha, toda pessoa precisava comer pelo menos isso. Eu costumo dizer, né, que as pessoas hoje estão buscando isso muito na farmácia, né? Então, assim, eu tô com uma queda de cabelo, o meu colega falou que aquele medicamento é bom para queda de cabelo, ele vai recorrer a isso à farmácia. Eu tô muito fadigado, eu vou tomar uma vitamina. E esquece que isso, na verdade, vem muito da alimentação que ele faz. Então, assim, essa deficiência nutricional que hoje o paciente relata, pô, tô muito cansado, tô muito fadigado, tô com queda de cabelo, tô com unha quebradiça. O paciente, ele não pensa que isso é uma deficiência da alimentação. Então, o que ele recorre? Ele recorre à farmácia. O corpo dele só está externando. Exatamente. E ele recorre à farmácia, né, ao medicamento, suprindo essa necessidade energética, essa necessidade de nutriente, achando que isso vai melhorar, né? Então, assim, essa questão suplementação, ela é importante, desde que ela seja orientada, né, por uma questão médica ou nutricionista baseado em exames laboratoriais. Mas, doutora, vitamina não faz mal. Tem esse discurso, não tem? Exatamente. Tô consumindo vitamina D ou vitamina B12 e isso não faz mal. Sim, faz mal. O excesso de vitamina, ele causa hipervitaminose, né? Então, assim, por isso que eu falo, a gente consumir alguns tipos de medicamentoso, seja vitaminas, eles precisam ser orientados, porque isso pode causar uma disfunção renal, né? Uma alteração em relação metabólica. Então, não é porque é vitamina que não faz mal. E o paciente, exatamente isso. Ele quer melhorar esses sintomas com medicamento. Mas ele toma uma vitamina D, mas ele não consome um peixe. Ele quer melhorar o cansaço, né? A fadiga com antioxidante, mas não come uns vegetais. Então, ele não muda a alimentação dele. Ele não recorre à alimentação. Ele quer recorrer à questão medicamentosa porque é mais rápido. Tem paciente que toma, às vezes, 10 medicamentos, mas não consomem um legume, não faz uma alimentação saudável, entendeu? Então, assim, eu tô com ressecamento na pele, vou fazer um medicamento. Às vezes é uma falta de água, né? O intestino não funciona bem. E aí eu tô tomando um laxativo que a minha amiga me prescreveu ou falou comigo. E ele não consome nenhum tipo de fibra. Então, assim, não é o intestino que não tá funcionando bem, é a questão alimentar que não tá ajustada para a questão que ele necessita, né? Isso é muito importante. E hoje, assim, não falta espaço para conhecimento. E eu queria falar com você o seguinte: se você está dentro dessa realidade, comenta aqui se você sofre esses desafios e já manda esse vídeo para quem precisa dessas informações. Porque informação não tem faltado. Só que as pessoas precisam buscar o conhecimento técnico, né? Ter ali a informação de que, o laxante faz efeito. Ok, isso é uma informação, mas o conhecimento isso é aplicável para o seu organismo, isso é saudável para o seu biotipo, né? A gente tinha daquela época de criança, de que uma mãe indicava o biotônico para outra mãe. Toda criança tomava biotônico Fontoura, né? E eu queria te perguntar uma dúvida que eu tenho, assim, sobre a questão do biotipo corporal. Até vou pegar minha colinha aqui, né? Se tiver errado, você me corrige. Ectomorfo, mosomorfo e endoformos. É a estrutura do biotipo das pessoas, né? 3 classificações, pelo menos, que eu vi. Isso muda na dieta? Cada biotipo precisa ter uma dieta específica? Ou tem disso também assim, você tem um biotipo
magrinho, não adianta que você vai ser sempre magrinho, você não vai ganhar massa muscular. Ah, você tem um biotipo mais fortinho, mais gordinho, não adianta que você não vai conseguir enxugar, vai secar e tal. Uhum. Tem isso de dieta específica para biotipo? Não, porque isso é uma questão de composição corporal. Cada paciente tem a sua composição corporal, né? Então, assim, tem um paciente que ele tem uma quantidade muito maior de gordura e menor de massa muscular. E, assim, eu tenho um paciente, às vezes, com maior quantidade de músculo, menor composição de gordura. Então, assim, a gente precisa avaliar o paciente como um todo. Não existe uma dieta específica, né, para cada composição corporal. E sim, para cada paciente. Isso é individual, é individualidade. A gente precisa tratar como uma individualidade realmente. Então, assim, e não só fazer um planejamento alimentar baseado nessa composição corporal, né? E a gente avalia, sim, a composição do paciente, mas a gente monta um planejamento alimentar baseado também, como eu te expliquei, na questão clínica. Então, eu preciso saber o porquê que o paciente, às vezes, tem uma gordura, ele é magrinho, mas tem uma gordura abdominal mais aumentada. Porque tem alguma alteração subclínica. Às vezes o paciente tem uma resistência à insulina, o paciente às vezes tem um colesterol aumentado, ou o paciente mesmo consome muito mais carboidratos do que ele gasta. E assim, mesmo tendo os biotipos padrões, existe a individualidade da pessoa, né? Tem, por exemplo, tem pessoas que às vezes têm uma certa intolerância e aquilo ali tá criando no organismo dele uma disfunção. E ele acha que é porque é biotipo. Exatamente. Por isso que a gente precisa avaliar essa questão clínica do paciente. E aí, assim, eu faço uma conduta alimentar, mas quando foge um pouco da minha ajuda mesmo nutricional, eu oriento buscar um médico específico, né? Porque às vezes o paciente ele tem uma disfunção, na verdade, hormonal, então eu indico para a questão do endócrino. Eu tenho pacientes que às vezes tem muita distensão abdominal, por mais que eu trate o intestino dele, a microbiota intestinal, mas eu preciso que ele passe no gastro para fazer, na verdade, alguns exames mais específicos, né? Para que a gente consiga entender o porquê dessa alteração. Então, não só entrar com uma alimentação, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Eu preciso entender, na verdade, o que está acontecendo com esse paciente. Então, assim, a gente não faz esse planejamento alimentar só no que o paciente deseja como objetivo, ou, eu tô muito distendida, tô com uma intolerância, mas você está com a intolerância, você fez esse exame para saber, então a gente precisa ir além, eu preciso realmente diagnosticar esse paciente de forma correta para fazer uma conduta correta e individual para ele. Cada paciente vai ter sua alimentação individual, em relação à quantidade, a questão da alimentação, né? Então não tem isso de essa tabelinha funciona para esse biotipo, para aquilo. Não funciona. Isso é marketing. Exatamente. A gente precisa mudar como um todo pro paciente em específico, né? Acho que a boa conduta ela começa na orientação, né, na verdade, né, e na transparência. Eu acho que esses são os aspectos que são fundamentais para a gente desenvolver um bom relacionamento com o cliente, com o paciente, né? Com um amigo, né? Acho que para a vida, né? Para a vida é isso. Você estava falando sobre essa questão de intolerância e às vezes a pessoa passa a vida toda lidando com algum alimento e ela é intolerante àquilo e ela não sabia. E assim, quais são os riscos que a intolerância pode trazer para o cotidiano da pessoa, além daquela indisposição, né? Normalmente, quando fala intolerância, as pessoas pensam muito já no leite, no lactose e tal. Isso. Mas existem outras intolerâncias. Sim, intolerância ao glúten, né? E, assim, é o que eu falei. Corante, né? Corantes, aditivos químicos. Assim, o paciente às vezes tem processos alérgicos a algumas questões alimentares, porque ele não consegue fazer uma boa absorção, né? Algum tipo de alimento. E aí isso precisa ser tratado, como eu te expliquei, na verdade, não só com a nutricionista, mas com acompanhamento médico específico. E o paciente, às vezes, ele não tem uma intolerância, ele tem uma resistência. Só que como ele retira esse alimento, porque na cabeça dele ele já tem essa intolerância, ele leva isso para a vida dele. E aí ele fica, na verdade, não com a intolerância, ele fica com uma resistência. Quando ele come, ele causa uma distensão, ele causa uma irritabilidade alimentar em relação à mucosa gástrica. Então, a gente precisa tratar isso
em relação ao dia a dia também do paciente, porque pode ser uma questão clínica, né? O paciente, às vezes, ele tem muita irritação de mucosa gástrica, mas, às vezes, será que o paciente ele não está com fator de estresse aumentado? Com fator de ansiedade aumentada? Será que ele não consome muito alimentos que causam essa questão de irritabilidade? Então, eu preciso entender esse paciente. Essas intolerâncias ou as questões de resistências, claro, elas são prejudiciais para o paciente, ele acaba levando uma vida muito, assim, cansativa, de não consumir um tipo de alimento ou outro, mas precisa ser tratado. E a gente precisa identificar essa questão dessa causa mesmo que está ocasionando, entendeu? Sim. E a gente tava falando sobre essas mudanças de hábito, né? Normalmente, eu acho que o ideal seria ir no nutricionista para você formular ali uma boa composição para os seus novos hábitos. Mas tende a ser, acho que é um pouquinho o contrário. Eu vou falar por mim, Aham, né? Eu voltei a fazer exercício físico. E aí, eu tenho um irmão que é marombeiro. Um aham. abraço pra você, Vaguinho. E aí ele, não, tem que tomar um suplemento pra você, né, ter mais massa e tal. Só que eu não gosto. Mas eu acho que isso é muito tendência, né? As pessoas buscarem muito suplemento, às vezes mal entram numa rotina de academia, de exercício e Uhum. tal, e já começam com suplemento e tal, e às vezes aquilo ali não é o melhor caminho. Isso vale também para suplemento, assim como medicamento, né? As pessoas às vezes acham que vão mudar a sua estrutura física ou a sua saúde com o uso de suplementos, mas esquece do alimento. Então, por exemplo, ele vai para academia, ele toma lá o whey dele, a creatina dele e vários outros suplementos que, tipo, na academia mesmo, um colega faz, então eu vou tomar, porque isso acaba aumentando massa muscular, porque me dá mais energia. E ele faz o excesso de suplemento, mas esquece da alimentação. Então, assim, ele não vai ter essa mudança, porque o suplemento, ele é a cereja do bolo, ele vai suplementar algo que você não está consumindo. Uhum. Então, não adianta eu tomar o suplemento e esquecer da minha alimentação. Então, eu preciso primeiro ajustar o meu gasto calórico ao meu consumo com alimentação. O suplemento ele vai entrar, na verdade, como um complemento da história, suprir uma necessidade energética. Então, às vezes, o paciente está muito na correria, eu não tenho tempo de almoçar, eu vou tomar meu whey. É a mesma coisa? Não. E às vezes o paciente ele gasta dinheiro com um suplemento que não há necessidade. Uhum. Porque, na verdade, a questão da alimentação vai suprir isso. Mas é aquela história, né? As pessoas querem o mais rápido. Mais rápido. Então eu prefiro tomar um whey do que consumir a minha proteína mesmo, né? De comer uma comida de verdade. Eu prefiro tomar um medicamento para emagrecer do que mudar meu hábito. Isso vai tanto para o medicamento quanto suplemento. Todo o excesso vai criar, Todo o né? excesso, assim Vamos como dizer que- medicamentoso, o suplemento também, é perigoso você fazer o consumo se você não for orientado, né? A gente pode fazer uma alteração de sobrecarga renal, uma alteração, na verdade, por excesso de medicamento em relação à vesícula, ao fígado. Então, a gente precisa tentar entender que o nosso corpo é uma máquina. A gente precisa tratar ele com uma boa conduta alimentar. E o medicamento, ele, em alguns momentos, ele é necessário, porém, bem orientado, com a questão de conduta médica ou nutricionista. Sim. Deixa eu passar por uma área aqui que eu acho que a mulherada vai enganjar agora. A questão da estética, né? As mulheres também buscam muito isso, assim. Chocolate da espinha. Vamos lá. Depende. O excesso, talvez sim. O chocolate em si, né? Na verdade, ele não é ruim, ele é até benéfico. Ele tem uma fonte de triptofano, diminui a questão de ansiedade. Só que, assim, qual o chocolate? Funciona muito bem na TPM. Exatamente. Mas assim, qual o tipo de chocolate? O problema não é o chocolate. O problema está, na verdade, na gordura hidrogenada, no excesso de açúcar do chocolate. Então, se é um bom chocolate, ele vai funcionar bem. Às vezes até coloco para os meus pacientes na ceia, ó, pode comer um chocolate. Vamos só escolher o chocolate. Quanto mais cacau a gente tiver, mais fonte de triptofano a gente tem. Legal. Então, a gente diminui mais essa questão de ansiedade. Então, isso tudo a gente consegue alinhar na alimentação. Não é que o chocolate seja ruim. É só escolher um bom chocolate que vai fazer parte da sua rotina, sem problema algum. Dica, assim, pra unha e pra cabelo. Mulherada, acho que vai fritar agora.
é alimentação, né? Então, assim, a gente tem essa deficiência mesmo de queda de cabelo, unha quebradiça, por uma deficiência nutricional. O paciente, às vezes, não come, na verdade, o que precisa ser feito. Por exemplo, acaba não consumindo muitos verdes escuros, né? Perguntar isso, tem alimentos que são mais específicos para isso? Sim, existem alguns alimentos mais específicos, seja para unha, cabelo, pele ressecada, mas isso tudo, assim, é muito individual. Porque eu não posso prescrever algo, uma tabelinha. Uma tabelinha, tipo, comer castanhas é uma fonte de zinco que é bom para o cabelo. Opa, mas como é que tá a questão clínica do paciente? Esse paciente, ele consegue consumir castanhas? Porque, às vezes, o paciente, ele tem uma questão de cálculo na urina, né? E, assim, o excesso dessas castanhas, dessas oleaginosas, vai atrapalhar mais essa questão de função renal dele. Vai ajustar a questão em relação à queda de cabelo, unha quebradiça, que é uma fonte de zinco, de magnésio, mas, em compensação, a gente tem uma quantidade maior de proteína nessa questão das castanhas, que pode descompensar uma alteração que ele já tem renal. Então, a gente precisa tentar entender o paciente para a gente prescrever. Então, não existe, assim, o que é bom é ruim, né? Isso é bom para colesterol, isso é ruim. Não. Isso é bom para queda de cabelo, unha quebradiça. Não. É pro paciente, como é a conduta do paciente. Tá. Então, é isso, né? A tabelinha, ela não vai fazer efeito sozinha. Prender na geladeira, colocar aqui no meu bloco de nota, a tabelinha tá ali, ou a recomendação clínica, ela tem a sua funcionalidade dentro de uma execução. É bem isso? Isso, porque não adianta você procurar um profissional, né, a nutricionista, e não querer mudar. Porque, assim, a gente como profissional, a gente vai orientar, vai explicar, pede para se voltar no retorno para mostrar as dificuldades que você está tendo, para a gente ir mudando, na verdade, esse pensamento da alimentação. Então, assim, se o paciente ele procurar, né, o profissional e não mudar a mente para melhorar isso, ele vai estar sempre buscando um profissional diferente. Mas a questão não está no profissional que ele busca, e sim talvez nele, que ele está querendo mudar. Realmente? Será que ele pensa nisso? Ou será que ele está indo ali para mais um profissional tentando uma coisa mais fácil? É preciso realmente saber o que ele quer, né? Porque não adianta o profissional estar fazendo uma conduta, explicando, mostrando para ele, na verdade, o que precisa ser mudado, e ele não querer mudar. Muito bom, eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente entende que a gente precisa tomar a decisão, a gente vira a chave na nossa vida. Então eu queria fechar aqui com uma frase para impactar a sua semana, para impactar essa sua experiência. Tome uma decisão e você vai eliminar 100% de procrastinação, porque a sua decisão é que vai mudar a sua vida. Muito obrigado por estar aqui com a gente no mais um Sou Cria. Deixa seu comentário, deixa seu like e compartilha esse vídeo para uma pessoa também receber esse conhecimento, receber essa troca. Um forte abraço, até a próxima.